Perachá, Behar Sinai, Berhukotai. A gente vai ler duas parashiot esse final, nesse Shabat. Isso porque a gente está num ano que não é um ano bissexto. Por não ser um ano bissexto, então a gente tem menos semanas. Então, algumas parashiot são lidas conjuntamente. Esse é o caso de Behar Sinai e Berhukotai. Em outras aulas que a gente já deu sobre esse mesmo tema, a gente já abordou aqui a questão dos anos sabáticos e do ano do jubileu, que é o 50º ano dentro desse ciclo anual. Dentro desse ciclo anual, o ano do jubileu representava a liberdade dos escravos e o perdão das dívidas. Imagina só, perdão das dívidas. Então, isso era uma coisa importante. Importante. Qual era o interesse do ano do jubileu? Era manter sempre o equilíbrio entre as tribos de Israel. Todas elas tinham a sua capacidade de seus negócios, negociar entre si, mas tinha o problema da venda das terras de uma tribo para outra, ou então de passar herança. Por exemplo, uma filha de alguém pertencia a tal tribo. Ao se casar com outro homem de outra tribo, ia passar para outra tribo. Digamos que ela fosse a herdeira. Então, que pertencia a ela, ia pertencer agora ao novo marido, que era da outra tribo. Então, tinha uma série de coisas que poderiam desequilibrar como foi feito desde a saída do Egito e a chegada à terra de Israel. Então, o perdão das dívidas era assim: você tinha, por exemplo, feito um empréstimo para alguém, e esse empréstimo se arrastou e você não pagou. Quando chegasse no ano do jubileu, você era liberado de pagar essa dívida. Então, nos certos anos, começou a ter problema que ninguém também queria mais emprestar. Eu vou emprestar meu dinheiro. Chega o ano do jubileu, o cara não quer pagar. Aí Hillel, o grande Hillel, fez vou chamar de aplicativo, chamado Prosbol. Prosbol, que é tipo uma permissão para se cobrar a dívida mesmo no ano do jubileu. Então, ultrapassando o ano do jubileu. É igual como foi feito aquela venda de Hametz em Pessah, assim também como era feita a venda da terra no ano sabático. É uma maneira não de burlar a lei, mas não causar outros problemas, outros transtornos por causa da lei. Mas a lei, fundamentalmente, era preocupada com esse equilíbrio, de manter sempre o equilíbrio entre as tribos. Uma das tribos que teve mais problemas entre si era a tribo de Menaxê, com a sua parenta, a tribo de Efraim. Ambos eram tribo de Yosef. Então, como a gente sabe, Yosef recebeu em dobro a herança, para ele ser considerado o primogênito. A pergunta é, de fato, Yosef era o primogênito? Bom, querendo ou não, era o primogênito, já que o Jacob queria se casar com quem? Com a Raquel. Estava tudo acertado para ele casar com a Raquel. Então, o filho dela seria justamente o primogênito. Como aconteceu aquela tramóia, ele acabou ficando com a Léa, sem querer. Então, a Léa teve primeiros filhos do que a Raquel. Mas, de fato, o filho primogênito deveria ser realmente, então, o Yosef. E assim o Yosef recebeu e ficou para seus dois filhos, Efraim e Menaxê. Então, as maiores porções de terra dentro da terra de Israel pertenciam à tribo de Yosef. Yosef, tanto do lado antes do Jordão, ou seja, que era além do Jordão, ou então aquém do Jordão, eram terras que pertenciam à tribo de Yosef. Então, quando chega na perdão das dívidas e todo esse aparato para tentar manter esse equilíbrio, a gente vai perceber aqui, lendo o livro dos Juízes, que existia uma cobrança de prestígio entre essas duas tribos. Então, dois juízes, que a gente lê Gideon em português, e Iftar,
Jefté em português, a gente vê que eles tiveram brigas de uma tribo com a outra. E eram tribos irmãs, Efraim e Menaxê. No caso de Guidon, também era alguém que não era da elite é, da tribo. Inclusive, o pai dele era alguém que era idólatra, servia a Baal, tinha um altar de Baal e também de Asherá, o que depois Guidon teve que quebrar esse altar do pai dele. E é, quando ele voltou para a terra dele, ele se tornou, e ele reclamou dos amonitas que queriam destruir, que fosse do Guidon. Depois de Guidon, temos o Iftar. Iftar, Jefté, também era alguém mais baixo no prestígio familiar, mas acabou sendo chefe também de Israel. E na luta dele contra os midianitas, ele ganhou. Melhor, Guidon foi contra os midianitas. Iftar foi contra os amonitas. Ele, ao ganhar os amonitas, ele fez uma promessa. Ele disse: se Deus me der a vitória na minha mão, quando eu voltar à minha casa em paz, a primeira coisa que vier ao meu encontro, vou oferecê-la como holocausto diante do Eterno. E assim ele teve a grande vitória, venceu a guerra, voltou feliz para casa. Quando ele está chegando em casa, a filha dele, a única filha dele, sai dançando, cantando, o tamborim e tudo mais, alegre com a vitória do pai dela. Aí ele disse: minha filha, agora, usado uma expressão hebraica, as coisas ficaram feias. E eu fiz uma promessa ao Eterno, e eu não posso voltar atrás. Ele contou para ela a promessa. E ela não reclamou. Ela disse: tá bom, pai. Deixa eu chorar a minha virgindade por 2 meses, e depois eu vou voltar. O senhor cumprir a sua promessa. E aí ela vai chorar com as amigas dela, a virgindade dela, pelas montanhas, pelos campos. Depois ela volta. E o texto não deixa muito claro o que de fato aconteceu. Só diz que o Iftar cumpriu com a sua promessa. Mas não diz abertamente que ele a tenha colocado ela no altar e degolado ela como se fosse uma oferta de holocausto. Bom, e aí é dito que a cada ano as filhas de Israel choravam nesse período durante 4 dias. A história da filha de Iftar. Isso permaneceu pelo povo de Israel por muitos anos, a história da filha de Iftar. Os sábios debatem o que de fato aconteceu então aqui. A pergunta que fica é assim: se ela fosse oferecida como holocausto e iria morrer, então eu não iria reclamar da virgindade dela. Como assim vou chorar minha virgindade? Se está prestes a morrer, está chorando tua virgindade. Então, daqui os sábios dizem: não, na verdade, ela seria dedicada ao Eterno, como se fosse numa certa clausura. Daí sim, então, o que ela teria alegado, que ela ia chorar a virgindade dela. E assim ela ficou enclausurada. E a cada ano, as outras amigas dela, as filhas de Israel, iam chorar junto com ela o destino que ela tinha. Só que a promessa estaria vigente enquanto o pai dela vivesse. Como depois de uns 3 anos, mais ou menos depois, o pai dela morreu, então ela ficou liberada da promessa do pai dela. Então, essa é a história de Iftar. Da mesma maneira, a gente tem a história que, assim como ele não chamou a tribo de Efraim, a tribo de Efraim foi e brigou com ele, e ele se escondeu junto com os seus, numas chamar de cavernas, passando o Jordão. Então, aí ficava um val para passagem. Quando alguém passava por lá,
ele disse, olha, os efraimitas não conseguem pronunciar a letra Shin no hebraico. Para eles tudo é Sin. Eles não falam Shalom, eles falam Salom. E assim todas as palavras. Então ele dizia, pergunta para ele dizia a palavra Shibolet. Aí não diziam Sibolet. E assim matavam esses efraimitas. E houve muita mortandade nesse período aí. Então a gente vê que nesse tempo era muito difícil essa convivência entre as tribos de Israel e havia uma certa sensibilidade muito grande e havia realmente, então, esses atritos e conflitos entre as tribos. Daí, o pedido de que se houvesse um rei Israel, conseguisse agregar todas as tribos num bem comum. Até a época, então, dos juízes, cada juiz de uma tribo se levantava, defendia aquela tribo e, às vezes, por extensão, outras tribos também contra certos inimigos, mas não tinha uma certa unidade do povo. Então, foi aí que foi escolhido, então, pedir ao profeta Samuel que ele escolhesse alguém, então acabou sendo escolhido o rei Saul. Rei Saul. Então, a gente vê que a questão da unidade do povo é uma questão fundamental para a gente entender como funciona o povo de Israel. O povo de Israel. O povo de Israel é formado pelas 12 tribos. A gente vê que essas 12 tribos não se desintegraram em vários povos diferentes, que poderia ter acontecido até em poucos anos, mas eles tinham aquele vínculo da unidade, uma coisa impressionante. Ou seja, a gente vai perceber agora por que esse povo de Israel teve um diferencial, ou tem um diferencial muito grande dentro da própria humanidade. O que faz com que esse povo de Israel, que era um povo pequeno numericamente, comparado, ou então talvez até menor do que os amonitas, do que os moabitas, os edomitas, os filisteus, os próprios cananeus, eram povos pequenos, eram povos extremamente pequenos. Não tinham como esses povos se sobressair perante a humanidade em aspecto algum. Eles não faziam parte de grandes impérios, como o Império do Egito, depois os assírios, os babilônios, Império Hitita, grandes impérios. Então a pergunta fica, por que esse povo de Israel se sobressaiu? O que tem de tão incomum dentro do povo de Israel que ele fosse diferenciado dos amonitas, por exemplo, dos moabitas? Porque também eram povos que falavam a mesma língua, falavam também hebraico. Daí tu vê que os nomes dessas pessoas mencionadas, desses outros povos, eram nomes hebreus. Por exemplo, dos midianitas, quando teve aquela mulher aquela princesa, que acabou ficando com Zimri, Ben Salu, da tribo de Shimon, e Pinehas, com uma lança, foi e matou os dois. O nome dela, Cosbi Batsur. Tanto o nome dela como do pai dela, nomes hebraicos. Cosbi quer dizer algo como aquilo que traz uma pequena ilusão do que seria. Batsur, filha de Tsur. Tsur quer dizer a rocha, o rochedo, coisa forte. Às vezes até um epíteto do próprio Deus. Então, esses povos, todos eles também falavam, então, por que eles não se sobressaíram com o povo de Israel? Por que somente o povo de Israel? Mas aqui a gente vai ver que, de fato, algo aconteceu de muito sério da nossa saída do Egito, travessia pelo deserto, até a chegada na terra de Israel. Então, o que a gente está contando agora, a contagem do Homer, a gente vai chegar nesse ápice, que é a revelação do Monte Sinai, que é o recebimento da Torá no Monte Sinai. Então, isso, de fato, é que dá esse vínculo muito forte ao povo de Israel. Aquelas pessoas das tribos diferentes poderiam até guerrear entre si, muitas delas podiam cair em tentação e praticar idolatria, mas todos tinham
em mente, não, eu tenho um destino comum com essas pessoas, eu tenho um vínculo com essas pessoas. Esse vínculo viria desde a época lá do Sinai. Isso acontece também em nossos dias, quando o povo de Israel se reencontra no atual Estado de Israel, a gente vê lá judeus diferentes uns dos outros. Judeus que vieram da Índia têm um formato, judeus do Irã é outro, judeus do Marrocos é outro, judeus da Europa, as suas várias regiões, são diferentes uns dos outros, judeus do Iêmen, judeus da Etiópia, tudo isso é muito diferente. Mas sabe-se que se tem aquele vínculo concreto, aquele vínculo de um passado e um destino comum. E isso vem através da entrega da Torá no Monte Sinai. Então, isso que amalgamou o povo até o nosso dia de hoje. Então, por isso que as tribos não se esfacelaram e não se dividiram em vários outros reinos. Quando aconteceu a separação em dois reinos, depois da morte do rei Salomão e o filho dele, Rehaboam, assumiu, mas ficou um trauma muito forte, que isso é reverberado pelo que os profetas falam, entre o Ezequiel, o próprio Jeremias. Essa questão da união dos dois reinos novamente, e ficar sob a tutela da dinastia de Davi. Então, Davi é outro marco importante dentro da unidade desse povo. Era alguém que era da tribo de Judá, e a sua família morava em Belém, Betlehem, também uma cidade pequena, sem muita expressão, mas que justamente ali viria essa dinastia de chefes de Israel, da tribo de Judá. Então, quando do retorno da Babilônia, aí entra o Ezequiel. Não, esses dois cetros serão unidos num só e ficará sob realmente a tutela do rei Davi, ou seja, do descendente do rei Davi. Isso aqui fala Ezequiel 37, dos versículos 24 e 25. Lá é utilizado dois títulos por rei Davi, chamado de Meler. Meler quer dizer o rei, no caso, o rei, mas também chamado de Nassi. Nassi. Para Nassi, não chega a ser o cargo de rei, provavelmente dito. Na época de Moshe, tinha os Nessim, tinha o Nassi de cada tribo, você tem um chefe. Então a pergunta é: o Davi vai ser rei de Israel ou vai ser Nassi de Israel? Como é isso? Então, explica o Talmud, entre as várias explicações, é como se fossem dois governantes. Um é maior do que o outro, mas esse maior delega o poder para esse segundo, e esse segundo aqui faz o domínio. Isso a gente acaba vendo em nossos dias, também no Estado de Israel. Como é lá o poder? Quem é que comanda o povo de Israel lá? O presidente. Presidente. Só que ele é presidente de um sistema parlamentar. Ele delega o poder que ele tem para um primeiro-ministro. Então, quem governa, de fato, é o primeiro-ministro, e não o presidente. Então, isso corrobora, está sendo dito lá no Talmud, explicação do versículo de Ezequiel, que teria Meler e Nassi. Isso é só um exemplo. Então, a gente vê que tinha que ter essa unidade ela tinha que voltar. É o que é explicado, por exemplo, lá em Jeremias 30 e 31, quando se fala de um novo pacto para reunir novamente essas dois reinos, o reino de Judá e Benjamim, com as 10 tribos que estavam divididas no outro reino. Então, isso aconteceu na época de Ezequias. Ezequias também ele recebeu aqueles que conseguiram escapar do desterro das 10 tribos, e ele ampliou a cidade de Jerusalém e fez um muro muito grande. Esse muro encontra-se lá.
Você vê esse muro em sítios arqueológicos, mas fica dentro da cidade velha. É um muro muito de espessura muito grande, que era para proteger Jerusalém contra justamente o avanço de Senaqueribe, o assírio. Então, a gente vê a preocupação com essa unidade do povo de Israel. Então, hoje, tu vê um judeu askenazi, um judeu sefaradi, um judeu racídico, judeu do Iêmen, judeu da Etiópia, são judeus um pouco diferentes, tu vai perceber a diferença entre eles. Mas tem algo que permanece como aquele vínculo. O estudo é o mesmo, o livro é o mesmo. Tem que ter, por exemplo, uma Torá, tem que ter o Talmud, tem que ter o Zohar. Todos são livros que permeiam todo o povo de Israel. Então, isso mantém a unidade do povo de Israel. Lógico que a gente está falando de uma maneira coletiva. Individualmente pode ter desavenças, isso vai depender de pessoa para pessoa. É natural acontecer. Mas a unidade do povo, a gente não pode perder. Então, esse dia de hoje, passamos Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Homer. A gente fez aquelas leituras do Zohar, todo o objetivo de manter viva o ensino do Ribi Shimon Bar Yochai. Ribi Shimon Bar Yochai era discípulo de Ribi Akiva. Ribi Akiva tinha perdido seus 24 mil discípulos, alunos, provavelmente na guerra de Bar Kokhba contra o Império Romano. E eles acabaram, ou seja, a mortandade só teve um fim de 33º dia. Ele lembra primeiro o fim da mortandade do discípulo de Ribi Akiva. Numa geração um pouquinho mais em seguida, aí foi a morte também de Ribi Shimon Bar Yochai. Já por outros motivos, não mais numa guerra, digamos assim, aberta contra o Império Romano. O Império Romano tinha proibido nessa época que se ensinasse Torá, e tanto o Ribi Akiva como o Ribi Shimon Bar Yochai e outros estavam ensinando. E eles foram presos. Ribi Akiva foi preso, ele estava na prisão, ele encontrou um outro judeu de comportamento mais desajustado, que disse: Ribi, o senhor está aqui. Eu estou aqui porque eu faço coisas erradas, mas o senhor está aqui? Aí, Ribi Akiva disse para ele, contou a seguinte história. Aí ele perguntou para ele: por que o senhor não parou de dar aula? E a gente não estaria preso aqui? Aí o Ribi Akiva conta a seguinte história. Uma raposa chegou ao lado de um rio, e aí viu um peixinho sendo perseguido por um peixe grande. E para lá, para cá. Aí ela falou perto do peixinho: o que está acontecendo aí? Aí o peixinho falou: não, o peixe está me perseguindo. Aí a raposa: pula para cá. Aí ela disse: se no meu mundo já é difícil, eu conheço, imagina o teu, que eu não conheço. Então, eu queria que ela falou: se no meu mundo de Torá já é difícil, imagina o mundo sem Torá. Então, a gente vê aqui a grandeza destes sábios. A mesma coisa aconteceu com o Libismo Bar Yochai. Ele teve que fugir dessa perseguição romana. Ficou 13 anos numa caverna. Ele e o filho dele, Rabi Elazar, se enterravam para não morrer de frio. Comiam o que é chamado em hebraico de harub, acho que em português de alfarroba, e assim se alimentavam. Mas lá que eles tiveram, então, essa conexão do mundo espiritual com o Eterno, e escreveram o Zohar. Então, o Zohar é um livro de um fundamento importantíssimo. Ele é dividido da mesma maneira que a gente vê aqui as Parashiot, Bereshit, Perashat Dor, Lech Lechá, até o final. Mas dentro dessas Parashiot, vão ter 3 livros importantes. Um chamado de Iderá Rabá, que seria a grande reunião, que era o Libi Shimon Bar Yochai, mais 9, completando 10.
depois ficaram somente 7, aí chamou-se Iterá Zotar, a pequena reunião, que são de 7 sábios, e também o Sifra Ditzniuta. Sifra quer dizer em aramaico mesmo que Sefer em hebraico quer dizer livro, Ditzniuta. Ditzniuta quer dizer o do oculto. Vem da palavra hebraica com modéstia, de recato. Então, esses livros aqui, eles vão tentar colocar para a gente entender como se dá a criação do mundo, como Deus, uma potência onisciente, que está em todo lugar, pode fazer uma vida como a nossa limitada, ou seja, o ilimitado criando o limitado. O Criador criando a sua criatura. Do infinito chegando no finito. Tudo isso tem um processo. Então, é esse processo que o Zohar vai tentar esmiuçar, detalhar e trazer para nós. Então, palavras mencionadas na Torá, elas são, de uma certa maneira, expandidas o seu conhecimento, para a gente chegar realmente a entender um pouco mais a profundeza que é justamente esse conhecimento. Por exemplo, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. No princípio, criou Deus dos céus e a terra. Só que dessa frase, nós temos 7 palavras. E o total de 28 letras. Então, 7 palavras, 28 letras, e a confirmação da criação do mundo, é o que a gente diz quando você responde o Kadish. Ehe, Sheme, Rabá, Mevará, Lealam, Ulalmei, Almayá. 7 palavras, 28 letras. E essa palavra 28 corresponde à palavra Koa, no hebraico. Koa quer dizer força, e o Kaf vale 20, o Het vale 8, total 28. Daí que é de todo aquele que responde com sua cor, com sua força, com sua concentração, esta frase, ele tem como se fosse perdoado as suas transgressões. Por 70 anos, por uma vida inteira. Que está corroborando a criação de Deus desse mundo finito. E colocando o Deus, rei do universo, rei desse mundo mais baixo aqui também. Com tudo isso se aprende nessa primeira frase. Verhaaretz haitatohu vavorhu, verroshech al penei terrom, beruach Elohim merachefet al penei hamayim. Esse é o segundo versículo. Nesse segundo versículo, está dizendo que a terra vã e vazia. Mas aqui devemos entender como o Zohar diz. Desde o primeiro versículo, Bereshit para Elohim et Hashamayim et Haaretz, ou seja, os céus e a terra, não se refere bem fisicamente a esses céus e a terra que a gente está vendo aqui. E sim, é o mundo espiritual e o mundo material. E esse mundo material estava em desequilíbrio. Então, havia aquele abismo, a escuridão no meio do abismo. Então, isso aqui é o que justamente se dá das Sefirot, onde Deus ia infundir a sua luz para dar realmente força a essa criação. Então, é dessa maneira que a gente vê que, que a criação se dá. Então, quando Deus diz mais adiante, no capítulo 2 lá, que passamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, ele está dizendo, semelhança a quem? Ao próprio Deus. Tá, mas Deus no infinito, como que nós, sendo limitados, podemos nos igualar ao ilimitado? Não tem o menor sentido isso. Então, a esse processo do Deus, do ilimitado para o limitado, que são as Sefirot, então nós somos feitos à semelhança dessas Sefirot. Então, esse é o túnel, esse é o canal de onde vêm as forças do infinito para ela ingressar no mundo finito. Daí que tem justamente, então, as formas das letras do hebraico. Você tem a letra Yod,
seria a parte de cima, representa a cabeça de lado. Tem o primeiro Re, que são os membros superiores. O Vav, que é o tronco. E o outro Re, os membros inferiores, superiores e inferiores. Então, as sefirot são formadas dentro dessa visão. Aí nós temos Keter. Keter é chamado como se fosse a coroa, então é a ligação do mundo material com o mundo espiritual. Depois de Keter tem Hormah e Binah. Isso aqui faz parte do nosso pensamento, da consciência. Tanto Hormah com Binah. E tem a junção das duas, Hormah e Binah, em Da'at. Aí tu vai baixando as sefirot. Tem Chesed, que é o braço direito. Gevurah, que é o braço esquerdo. Tiferet, que é esse tronco. Netzach, que é a perna direita. Melhor, Rodo, que é a perna esquerda. Netzach, que é a perna esquerda. Aí vem Yesod e Malchut, que são as partes dos órgãos genitais de cada um de nós. Então, é desse mundo espiritual para o mundo material que tem esse formato dessa projeção divina. A gente foi feito em cima dessa projeção divina. Então, esse que é o diferencial do ser humano e outros animais. Mas a sua parte material vem toda do mundo de baixo. Então, é o que disse, nascer Adão, Betsalmeno, Kidmuteno, façamos o homem a nossa imagem. Como assim façamos? Quem é esse façamos no plural? Então, Ramban, Rabi Moshe Ben Nachman, aqui para tu entender que o mundo espiritual, o próprio Deus, junto com o mundo material, a terra, que vai dar os ingredientes para fazer a formação do ser humano. Betsalmeno e Demuteno. Espiritualmente somos do mundo divino e materialmente somos do mundo daqui da terra. Por esse motivo, do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, esse é o legado que a gente deve estudar sempre. Esse dia de Lag BaOmer, um dia dedicado a isso. Chama-se Hilulá de Rabi Shimon Bar Yochai. Hilulá quer dizer em aramaico algo como se fosse um louvor. E esse louvor representa um casamento. E justamente quando alguém morre, ele vai estar em casamento com o plano espiritual. Então, do Rabi Shimon Bar Yochai, como dos outros sábios, também se diz a mesma coisa. Então, o que fica para nós não é a gente tomar muito cuidado e não pedir coisas para o Rabi Shimon Bar Yochai. Essa linha tênue de um serviço e de você louvar, venerar a figura de um sábio, não transformá-lo numa figura de idolatria. Isso é muito comum em várias outras religiões, no cristianismo principalmente. Mas dentro do judaísmo, pessoas que não têm um conhecimento muito grande, muitas vezes enveredam ou caem nessa questão de fazer uma veneração a um sábio e transformá-lo como se fosse uma idolatria. Então, não podemos fazer isso. A gente vai fazer a Hilulá é só para lembrar o que ele nos ensinou, mas não transformá-lo em nada além disso. Tem uma frase de assim, Elahá debeir anene, seria o mesmo em português. O Deus de Meir, responde-me. O que você está dizendo somente que o Deus que o Meir adorava, venerava, esse Deus atenda-me, está sendo dito. Tem uma história aqui em Belém, da geração mais antiga, e assim, sempre, não da minha época, mas eu sempre ouvi isso, que numa certa viagem que fizeram aqui pela Amazônia, já que muitos judeus, nossos pais, moravam não aqui em Belém, moravam sim nessas cidades da Amazônia, seguindo aí o Amazonas, de Santarém, Óbidos, o Flechal, Maués, Taquatiara, Manaus e outras cidades. Então, numa dessas,
assim, de barco, geralmente. E teve um naufrágio, e tem umas situações difíceis aqui, né? Nesse naufrágio, um naufrágio de noite. E uma mulher judia estava nessa embarcação, ela se salvou, mas ela perdeu os filhos dela. E quando ela está no desespero lá na água, né? Segura em algo que estava para não se afogar, ela dizia: meu sadiquinho, me ajudem, né? Como fosse assim. Só que ela falava uma linguagem mais abrasileirada: meu sadiquinho, me ajuda, sadiquinho. E tinha um outro pessoa do lado, outro homem, né? Que também estava nessa situação de difícil. Aí ele ouviu ela falando e também começou a rezar e também foi salvo. Quando eles se encontraram depois que foram salvos, ele disse: mas minha senhora, quem é São Tiquinho? A senhora essa que deu certo e salvou a gente. Então ele entendeu que era um santo, o São Tiquinho. Então a gente toma muito cuidado com essas coisas. A gente vai fazer realmente um serviço ao Eterno, saber separar exatamente. Aqui, como está sendo mostrado na tela, vocês estão vendo aí, ó, Yod, Re, Vav, Re. Então, é nesse formato, a imagem desse formato que a gente foi criado. Passamos o homem em nossa imagem, como vocês estão vendo aí. Então, o Zohar, ele vai tentar trazer em cima disso as explicações de como se dá essa influência, dessa energia em todos nós. Em todos nós. Mas a gente não pode esquecer que o Zohar também diz, na Perachá de Vaikra, é uma passagem ali, para a gente ficar realmente estupefacto do que está escrito lá. Lá está dizendo que assim como o mundo foi criado baseado no 7, te vê o primeiro versículo, 7 palavras, 7 dias da criação, temos 7 anos sabáticos, geralmente funciona em cima de 7 sabatot, é importante durante o ano. E então, assim como tem esses 7, tem 7 céus, tem 7 terras, tem 7 mares, e assim por diante. Então, quando a Torá escreve sobre a palavra terra, ela usa alguns nomes. O mais importante que a gente vê que aparece a palavra Eretz, não está no primeiro versículo. Então, Eretz é terra, mas também tem outras palavras. Tem a palavra Olam, tem a palavra Tebel, tem a palavra Feled. São essas palavras todas representam terra. Então, o Zohar diz que as várias terras foram separadas. Que aqui a gente pode entender de uma maneira física ou até de uma maneira espiritual, em várias camadas. Mas vai dizer que o Adão, Harishon, o primeiro homem, foi criado numa dessas terras. Ele chama de Tebel, a terra chamada Tebel. E que outros homens surgiram nessas outras terras. E que eles têm um formato talvez diferente um pouco do homem que a gente conhece. Pode estar se referindo à cor dos cabelos, pode estar se referindo à cor da pele, tudo isso. E o próprio Zohar pergunta, mas né, o Adão Harishon, o primeiro homem que a Torá nos conta, como é que está sendo dito agora que tiveram outros homens? E de onde eles vieram, então? Aí o Zohar vai nos dizer, lembra aquela passagem lá em Gênesis capítulo 2, que diz assim, ó, um vapor subia da terra. Ó, vou ler aqui para nós. Toda planta do campo, antes que houvesse na terra, toda a erva do campo, antes que se germinasse, porque não tinha feito chover o eterno Deus sobre a terra, o homem não existia para cultivar a terra. Aí um vapor subia da terra e regava toda a face do jardim. Vocês já viram como é no hebraico essa palavra vapor? Então procurem lá. Gênesis, capítulo 2, o versículo é 7. Melhor, 6. Gênesis 2, 6. Que palavra utilizada lá?
que representa esse vapor que subia aos céus. E aqui você pode entender, então, a base que o Zohar está nos falando. Acharam? Então, Gênesis 2, versículo 6, é dito lá a palavra Ed. Ed. Foi escrito Ed, Aleph, Dalet, que é como se fosse uma diminuição da palavra o quê? Adão. Então, aqui tem uma estreita relação entre a palavra Ed e a palavra Adão. Então, o Zohar vai nos dizer que os outros homens surgiram desse vapor aqui, desse Adão. E aqui a gente pode fazer várias inferências. Isso aqui o livro não falou, então fica livre a especulação. Como assim do vapor? Ah, foi uma evolução, do vapor saiu aquelas moléculas, enzimas, não sei o quê, bilhões de anos, transformaram numa célula, bilhões de anos no tecido, bilhões de anos, tal coisa, até chegar no ser humano. É uma possibilidade. Uma possibilidade. O texto dos outros deixa em aberto. Mas o fato é que ele traz essa diferença. Agora, o Adão que a gente conhece, aí esse é do mundo de Tebele. Tebele é como se fosse um mundo mais, como posso dizer, espiritualizado, mais conectado com o eterno Deus. E quando se dá justamente essa visão da existência do eterno, é quando o homem percebe o outro. Quando ele percebe o outro, então agora aqui tem justamente a questão da consciência. Quando ele sente que ele é julgado pelo outro, o outro vai dizer, você é feio, então você é belo, você é baixo, você é alto. Então começa a ser percebido. Aí entra o quê? A questão da vaidade. Sou feio, tem que me embelezar. Sou baixo, tem que crescer. Sou muito alto. Aí depende, se for vantajoso, tá bom. Então, isso começou a surgir, então aí cria-se a questão do homem da consciência. Esse que representa o Adam Arishon, aquele que percebe o Deus, aquele que conversa com Deus. Então, vem justamente aqui dessa passagem do Zohar. Então, percebo que o Zohar é um livro de uma profundidade, mas muito grande. Muito grande. Ele consegue retirar, vou chamar de Sodot, segredos, dentro da própria Torá. A Torá acaba sendo um manancial infinito de sabedoria. Então, essa é a nossa alegria de pertencer a este povo, a pertencer àqueles que temem ao Eterno, aqueles que se alegram ao escutar a palavra de Torá, aqueles que buscam com seu coração todo esse serviço, diariamente, 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 tanto na opulência, na riqueza, como também na indigência, na pobreza. A gente sabe muitas vezes que essa questão de ser pobre e ser rico, isso gira como se fosse uma roda. E às vezes a gente não entende como isso passa daqui para ali. Muitos pensam que isso ele recebe aquela riqueza porque ele é uma pessoa sábia, porque eu sou tal. Mas se esquece que tudo isso é uma questão que o Deus está te dando, mas com certo objetivo. Ele pode tirar de ti, ou então da tua outra geração. Então, famílias que eram riquíssimas, outra geração eram paupérrimas, e vice-versa. Então, isso não depende muito da gente. O que depende da gente, sim, é o nosso temor aos céus. A gente tem que ter isso. No Talmud, em Masechet Berachot, o Rav Huna, ele era um homem rico,
cheio de barris de vinho. Certa vez, azedaram os barris de vinho dele. Então, em vez de vinho, tinha vinagre. Perdeu muito dinheiro. Aí ele foi conversar com os outros sábios. Por que teria acontecido isso com ele? E os sábios deram duas perguntas para ele. Isso pode ser abate para nós também. Você diminuiu a sua concentração, a sua kafaná, na hora da tefilá? E muitas vezes a gente vai fazer tefilá em casa, ou na esnoga, ou em qualquer outro lugar, e a gente se distrai com outras coisas, estás perdendo a kafaná, estás perdendo a concentração. Provavelmente a tua oração não vai ter retorno, porque não está em sintonia o teu pensamento, o teu sentimento e a tua fala. Tem que estar numa sintonia para a gente realmente atingir e mostrar aquele nosso fervor perante o Eterno e assim receber as bênçãos e ser atendida às nossas súplicas, nossas deprecações, nossas orações ao Eterno. A outra pergunta que fizeram é assim: você diminuiu o tempo de estudo da Torá? Então, nós que estamos nesse dia a dia de estuda, logicamente que tem a questão do trabalho, da família, mas tu não pode nunca menosprezar o tempo de estudo da Torá. Sempre dedique um tempo para o estudo da Torá. Tem uma frase que diz assim, isso poderia ser o ideal, assim, de az taskil. Então, você vai ser uma pessoa iluminada. Como assim iluminada? Az. Az em hebraico dá 8. Então, o dia vai dividir por 8. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de estudo da Torá. Aí você vai ser iluminado. Logicamente que aqui é uma questão de um ideal. Mas você deve dedicar algum momento para fazer sempre o estudo da Torá. Então, essa é a base para nós. Que todos nós tenhamos realmente esse mérito de ter esse fervor, essa alegria, a gente se aprofundar cada vez mais no estudo da Torá, que emana do próprio Eterno, do próprio Deus. E digamos todos, amém. Fica aberto Ah, agora a vossas perguntas. bom, só um comentário, Rabino.